Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar de Copom, da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que aconteceu na semana passada e definiu mais um aumento na Selic. Tá? A Selic agora ela vai para 6,25%, ela saiu de 5,25% e vai para 6,25% ao ano. Tá? Então você tem mais um aumento de um ponto percentual. O Banco Central já tinha feito um aumento de um ponto percentual na reunião passada, tinha prometido mais um aumento pelo menos em igual magnitude e agora fez em igual magnitude. Eu acho que a notícia do Copom, na verdade, é que ninguém prestou muita atenção. Tá? Do noticiário, principalmente. Na semana passada a gente teve um monte de coisa acontecendo. Teve a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos para participar da reunião das Nações Unidas. Teve denúncias da CPI do Covid, aí teve aquela crise naquela empresa chinesa Evergrande. A gente até comentou aqui no Porquê Produzir o Material, porque eu recomendo vocês darem uma olhada se quiserem se informar mais. E o Copom meio que ficou ali de lado, e eu acho que a notícia é que ninguém prestou muita atenção, porque era uma coisa muito previsível. Tá? Teve um aumento relativamente grande na Selic, que é a taxa básica de juros, que é influenciada pelo Banco Central nas suas decisões de política monetária, de um ponto percentual. É um aumento relativamente grande, mas foi um aumento totalmente previsível. Tá? O Banco Central já vem há um tempo aumentando a taxa de juros básica da economia, a Selic. Tá? O Banco Central jogou a taxa de juros, a Selic, lá em 2%, um nível super baixo, no auge da pandemia, quando a inflação também caiu muito. Então o Banco Central, para dar aquele estímulo na economia, como a inflação não estava assustando, ele jogou a taxa de juros lá em 2%. E aí, com a inflação voltando e as expectativas de inflação também cresceram, o Banco Central começou um processo de normalização da política monetária, de subir a taxa de juros, fez 3 subidas de 0,75%, tá? As expectativas de inflação e a inflação não estavam cedendo, e continuam não cedendo, na verdade, então começou a fazer aumentos mais agressivos. Tá? Então, nas últimas 2 reuniões, teve subidas de 1 ponto percentual. Tá? Começou a ter um rumor de que poderia ter um aumento ainda maior, subir a Selic ainda mais que 1 ponto percentual. Mas já na semana anterior, o presidente do Banco Central já meio que deu uma tranquilizada, dizendo que não ia acontecer. Então, tá tudo bem, tudo foi muito previsível, ainda que seja um aumento grande. Tá? Então, de novo, o que está acontecendo? Você tem, como eu estava dizendo, o Banco Central jogou a taxa de juros lá em 2 pontos percentuais no auge da pandemia, com a inflação caindo lá no chão, chegando até a ficar negativa, tá? Para também dar um estímulo na economia, e manteve essa taxa de juros em 2. Tá? A inflação começou a voltar, teve por vários motivos que a gente vai discutir daqui a pouco. E aí o Banco Central começou um processo de normalização da política monetária, que o juro estava num nível estimulativo, tá? Ele estava mais baixo do que o nível de longo prazo dele. Tá? Então o Banco Central começou a subir a taxa de juros, tá? Para normalizar a política monetária. Tá? A economia também começou a reagir bem, tá? Então isso deu um certo conforto ao Banco Central para subir a taxa de juros, dado que a inflação estava pegando, as expectativas de inflação estavam subindo e a economia também não estava reagindo bem. Bom, a inflação continuou subindo. O Banco Central apertou esse ritmo de aumento na taxa de juros, tá? Mas resolveu fazer alguma coisa que é uma coisa bem previsível daqui para frente. Tá? Então vai subir provavelmente mais 1 ponto percentual na próxima e na outra reunião. Tá? Por que eu acho que tem essa ideia de subir mais 1 ponto percentual em cada reunião? Porque tem um cenário que o Banco Central já coloca para o fim do ano, é 8,25. Tá? Hoje ela está em 6,25. Então isso aí, como tem mais 2 reuniões, ela pularia mais 2 degraus de 1 ponto percentual até chegar a 8,25 lá na frente. Tá? Bom, a inflação está alta, a meta de inflação para esse ano é 3,75%, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Então o teto do intervalo é 5,25%, esse intervalo de tolerância da meta. Tá? A inflação dos últimos 2 meses está rodando a 10 hoje. Tá? Então está muito fora. Tá? As expectativas de inflação para o fim do ano já estão em 8. Tá? Então a meta de inflação desse ano ela não vai ser cumprida. É um problema? Lógico que é um problema. A inflação sempre é um problema. Então, a inflação é um aumento de custo de vida. E esse aumento de custo de vida que a gente está observando aí nos últimos meses, ele pega principalmente dos mais pobres.
Porque ele está concentrado em, por exemplo, não concentrado, ele está espalhado no índice como um todo, mas ele está mais pesado em alimentação. Tá? E a alimentação pesa mais no orçamento das famílias mais pobres. Tá? Então, aumento de custo de vida é um problema, é óbvio que está todo mundo sentindo. Tá? Mas da perspectiva da política monetária, furar a meta de inflação em um ano, eu não diria que é um grande problema. Tá? Especialmente em um ano atípico como o nosso. E tem um monte de coisa que está acontecendo, está puxando a inflação para cima no curto prazo, que não tem nada a ver com política monetária. Tá? É preço de commodity, é mudança no clima, que está gerando uma seca enorme, isso aí está mexendo no preço da energia, que deve mexer ainda mais no preço de alimento. Você tem preço de commodity, como eu acabei de falar. Tá? Você tem esse rebuliço na política também, essa crise política no Brasil, que gera muita incerteza do lado fiscal. Tá? Tudo isso está contribuindo para puxar a inflação. Então isso aí está fora não tem nada a ver com a política monetária em si. Tá? Então furar a meta de inflação nesse ano aqui, eu não diria que é um grande problema. Tá? Da perspectiva da política monetária, da credibilidade da política monetária. A questão em especial porque 2021 é um ano atípico, né? Outra coisa que está acontecendo aqui em 2021 é assim, você está tendo recuperação no mundo inteiro e está começando a aparecer gargalos na produção, começa a faltar insumo. Tá? Isso aí também puxa o custo de produção para cima de determinados produtos, também levanta a inflação. Tá? Isso também não tem nada a ver com a política monetária. Tá? Então o Banco Central poderia tentar fazer com que a inflação voltasse para a meta ainda esse ano, mas a que custo faria isso? Lógico, inflação tem custo, mas o que ele teria que fazer? Jogar a Selic em 15? Tá? Não faria o menor sentido. Tá? Então, vai furar a meta de inflação esse ano, mas eu diria que é um ano atípico e isso não comprometeria muito a credibilidade da política monetária. Ainda mais porque o Banco Central está reagindo e está mostrando preocupação com o problema. A questão é um horizonte mais longo, tá? Que é o Banco Central tá mirando aqui. Ele já meio que definiu isso, que o horizonte da política monetária não é 2021. 2021 já era. Tá? A horizonte da política monetária é 2022 e agora já 2023 ele está olhando. E aí que eu acho que está a questão. Tá? A questão é que as expectativas de inflação para 2022 elas já estão subindo. A meta de inflação para o ano que vem é 3,5, com um intervalo de tolerância 1,5 para cima e para baixo. Tá? Então o teto ali seria 5. Hoje as expectativas de inflação, medidas pelo Banco Central na pesquisa Focus, que faz essa tomada de opiniões de consultorias financeiras tomada de opiniões de consultorias e agentes do mercado financeiro, é que hoje ela está em 4, essa expectativa de inflação mediana. Tá? E o centro da meta é 3,5. Tá? Então ainda está dentro do intervalo, mas ela está subindo. Tá? Então a questão agora é tentar fazer com que essa expectativa de inflação ela se ajuste e não deixar que esse aumento de expectativa se espalhe para os próximos anos. Então o Banco Central com isso ele já está subindo a taxa de juros para tentar trazer essas expectativas para baixo, tá? Para que elas fiquem condizentes com a meta, porque hoje ela para 2022 já tem algum desgarramento ali. Então a ideia é que esse processo de subida na taxa de juros ele persista aí até o fim do ano e em 2022. Em 2023, acho que eu tenho uma indicação que pode começar a descer. Tá? Então, acho que um ponto importante que a gente tem que levantar aqui é o seguinte. O Banco Central, na reunião anterior, disse que estava disposto a subir o juro acima do neutro. Tá? Então, antes, a política monetária estava estimulativa. Tá? Aí o Banco Central estaria normalizando o juro em relação ao nível neutro. O nível neutro é que nem estimula nem desestimula, vamos dizer assim. Ninguém sabe qual que é esse nível neutro. É uma coisa não observada, é uma variável não observada, então ela é estimada. Então o Banco Central disse que está disposto a subir o juro acima do neutro. Tá? Ou seja, está disposto a sacrificar um pouco de atividade econômica, comprimir um pouco a atividade econômica para controlar a inflação. Então, a perspectiva, já a hora que você olha para as simulações do Banco Central, está dizendo 8,25 no fim desse ano, tá? No fim do ano que vem, em 8,5, tá? Então, a tendência é que a Selic continue subindo nesse ano e no ano que vem, e em 2023, em 6,75, então ela tenderia a descer. Então, esse nível aí que a gente está vendo, esse 8,25, 8,5, que o Banco Central está falando para o fim desse ano e para o ano que vem, já seria um nível de aperto monetário, que o juro estaria acima do nível neutro. Tá? Acho que dá para entender aí que o Banco Central enxerga o nível neutro em torno de 6,75, alguma coisa nessa linha. Tá?
de modo que a taxa de juros subiria e depois tenderia a cair, subiria nesse sentido para tentar trazer essas expectativas e a própria inflação de volta para a meta, nesse intervalo aí 2022 e já olhando agora para 2023, tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem, dá uma olhada no nosso canal, o endereço é www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem, um abraço!